Não, fico sozinho, que ela paga, né? O que fizer lá. Então, bom dia. Vamos levar nossos pensamentos a Deus e agradecer a Deus, louvá-lo Ele. Estudo com um pouco do Evangelho de Marcos. Nunca preguei nada de Evangelho de Marcos, tudo agora que estou pregando, estudando bem, né? Mas tem tanta coisa para a gente estudar na Bíblia e pregar que a gente gostaria e não prega. Morro de velho e não vou pregar para a igreja, ou nas casas, tudo que eu estudo. Mas estamos aqui, sabemos que isso é a vontade de Deus. E orar em favor daqueles que necessitam da ajuda de Deus. Todos nós necessitamos, mas tem alguém mais, né? Inclusive o meu irmão, essa mudança dele, que vai lá para o sítio. O mal, que Deus abençoe ele acerte, né? Mas tudo está na mão de Deus. Os nossos compromissos que nós temos, nossas famílias também, os negócios que estão pendentes para sair, que Deus nos ajuda, abençoa de acordo com a vontade deles, né? Então vamos orar. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui na Tua casa para cultuar o Teu santo nome. E também pedimos a Tua ajuda, através do Teu Santo Espírito, que nos guie os nossos corações, nos dê sabedoria, que possamos compreender a Tua palavra, que está escrita para nós. E pedimos em favor desta amada igreja, onde estão alguns outros membros neste momento. Pedimos a favor daqueles que estão enfermos, lembrando da Irmã Rosinha, da cirurgia que ela tem passado, pela cirurgia do olho. Pedimos em favor daquele visitante, o Cid Rosa também, que possa estar à noite entre nós, nos visitando. O Carlão também, José Carlos. E a família de nossos filhos, nossos irmãos consanguíneos, todos os nossos parentes, tanto das nossas esposas, de nós, maridos, né? Pedimos em favor das igrejas irmãs também, que reúnem no dia de hoje, inclusive neste momento, por Jesus Cristo que pedimos, e por Ele agradecemos, um perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Se tiver algum pensamento aí, pode falar. 18. Meu Deus.
506, tá? Aproveitar isso aqui. Esse eu tinha marcado para cantar lá.
desligar aqui e falar, lembrei uma coisa do meu irmão. Animal. Aí de lá. O Antônio leu 18, depois eu leio o 18 século XXI. E os escribas e sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então depois deixa eu ler primeiro aqui, depois vocês leiam. 18 aqui nessa outra versão. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava com o seu ensino. 19, irmãs Marina. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Tá bom. Aqui fala, ao cair da tarde, eles saíram da cidade. 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. 21. Pedro lhe disse, olha a figueira que maldisseste secou. Aqui dizem, então Pedro, lembrando-se, é o 21, né, que leu, né? Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. 22. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus? Jesus lhe respondeu, tende fé em Deus? Agora aqui no 18 da fiel, e os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião. Eles ficavam atentos. O propósito deles é pregar Jesus, de alguma maneira. Então eles ficavam, eles ouvindo tudo aquilo, né? Então eles buscavam ocasião, oportunidade para o matar. O alvo deles era matar Jesus. Eles queriam dar um fim naquele homem, que eles não estavam crendo que era o Messias, que era o Deus dele, o rei dos judeus de Israel. Eles achavam que era um impostor, etc. Então eles queriam matar, porque estava atrapalhando a vida deles, ensinando outra doutrina contrária da deles. Então, e eles buscam, mas só que eles temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então eles temiam o povo. Olha,
Fazer isso é uma coisa muito bem planejado, em segredo, porque o povo está do lado desse homem. Eles eram inimigos, em vez de ser amigos, eles eram inimigos, então eles buscavam ocasião para matar. Mas porque eles eram covardes, pois eles não temiam o povo, eram covardes. O que mais que eles poderiam ter? É claro, é óbvio, por inveja dele, inveja de Jesus Cristo, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina, e eles ficavam com inveja, com ciúmes, ficavam preocupados e determinados não só matá-lo, mas também destruir completamente sua influência como uma grande autoridade espiritual no mundo. Então eles queriam destruir que Jesus, a influência que Jesus tinha, que Jesus estava ensinando o povo, né? Então, mas só que eles temeram que ele usaria o poder. Eles viram que Jesus, esse homem tem poder, né, para transformar o seu lugar corrompido em posição de não corrompida por uma posição melhor. Eles estavam com medo de Jesus mudar tudo. Ele viu que Jesus o povo já estava admirado da doutrina, eles estavam perdendo uma doutrina que era tão diferente da doutrina deles, que era a doutrina deles era falsa, como muitos nos dias atuais. A doutrina verdadeira, poucos que em relação a toda a humanidade, são as minorias que estão com a doutrina verdadeira. Doutrina falsa tem bastante. Aí no 19 eu falei, já tarde saiu para fora da cidade. Já tarde saíram para fora da cidade. Então era comum que Jesus e seus discípulos se retirassem para a cidade de Betânia, uma aldeia, né, próxima, para passar a noite. Então saíram de lá, foram para Betânia e passaram a noite, provavelmente buscando um lugar mais tranquilo, mais melhor para ele, que menos tumultuado. Então ele que chamou os discípulos para esta cidade, que lá eles ficavam mais sossegados, aliviavam dele mesmo. Então, mas não há indicação alguma de que Jesus passou a noite em Jerusalém, à exceção da noite em que ele foi julgado. Tirando essa noite que ele foi julgado, ele não passou nenhuma noite em Jerusalém. Quando ele se entregou aos inimigos para ser crucificado, então aquela noite ele passou em julgamento, passou lá em Jerusalém. Então agora a lição da figueira que secou, 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Irmãos, isso ilustra o poder da palavra de Jesus e a importância da fé genuína. Jesus, ele é poderoso, ele tem poder, mas se nós não tiver fé, o poder que ele tem não usufrui nada em nós. Não adianta Deus falar, Deus é grande, Jesus ele é bom, que a maioria, muitos falam isso, né? Deus é bom, mas não adianta Deus ser bom, ser misericordioso, se a pessoa não tem fé nele, uma fé suficiente, com arrependimento genuíno, para poder Deus mostrar, beneficiar da bondade de Deus, do amor de Deus. Talvez nem tanto nesta vida, mas depois na vida eterna. Agora, há figueiras, irmãos, que secam instantaneamente, demonstra a autoridade de Deus, divina, de Cristo Jesus,
sobre a criação, porque é Ele que criou a figueira. Ele tem poder a qualquer momento secar toda a vegetação, porque é Deus que criou. O homem, para secar a vegetação, não tem poder para isso. Ele vai usar alguma mecânica, poder mecânico, ou passar um veneno mata-mato, ou tacar fogo. Mas se poder falar assim, seca, não vai dar mais fruto, terra raiz. O homem não tem esse poder, só Jesus. Porque Ele é o Criador. Mais do que uma simples demonstração de poder, o evento também serve como uma parábola visual. A figueira representa, na realidade, uma religião vazia. A figueira está representando uma pessoa muito religiosa, mas religião vazia, uma religião sem frutos, uma religião sem amor a Deus, uma religião sem uma fé verdadeira. Religião é o homem que inventou, tem um nome. Então, agora, sendo vazia, o que é uma religião vazia, no caso da figueira? Se torna infrutífera, não vai dar fruto, porque está morta, que é julgada por Deus. A secura desde as raízes indica um julgamento completo e universal. Deus, no final, vai fazer isso. O que não é dele vai secar até na raiz. Ele não acaba totalmente, porque tem um lugar já próprio para essa multidão incrédula, que é o lago de fogo, que não consome, vai separação total de Deus. E no 21, fala assim: e Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Jesus poderia ter feito a mesma coisa com seus inimigos, se ele quisesse. Porque o Pedro tocou, lembrou, falou: tu teve poder para secar, matar a figueira, aquela árvore. Agora então deu a entender, esses inimigos você tem poder sobre eles, se desejar. Mas Jesus nunca usou o seu poder, a não ser da maneira que o Pai Celestial disse que ele deveria usá-lo, porque Jesus estava tudo em harmonia com o Pai, o Filho com o Pai. Ele não fez nada sem a autoridade do Pai. O Pai guiando, permitiu da figueira, deixa os inimigos, eles têm a hora deles. Como costumava um companheiro nosso no trabalho lá: deixa quieto, deixa ele, a batatinha dele está assando. Eu nunca vi outro lugar fazer essa frase, mas já entendi: deixa. Ele trabalhando aqui, eu não me lembro, a batatinha dele está assando. Um homem desse tamanho aqui, carpinteiro, chamado Zezinho. A figueira que não deu frutos, ainda que tivesse folhas, serve como um símbolo da inutilidade de uma fé simplesmente externa. Uma fé, mas não tem frutos. E sem real ligação com Cristo Jesus. Uma fé morta, ela não tem frutos. É isso que disse. E Jesus respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus. Qual o versículo leu? Porque eu estava acompanhando a outra. Foi o último? Então, vou explicar. E Jesus respondeu, disse-lhe: tende fé em Deus? Tende fé em Deus. Jesus falou: tende fé em Deus. Jesus estava tratando com o que aconteceu e não o porquê. Eles não eram capazes ainda de interpretar a lição da figueira como uma representação de Israel.
Jesus usou muitos símbolos desde o Antigo Testamento, ele tudo figura para a pessoa entender mais. Você fala uma coisa, está dando a entender a outra. Isto viria mais tarde, quer dizer, pela fé, mas não uma fé vaga. Tem aquela fé vaga, aquela fé não é firme, né? Mas uma fé confiante, que é aquela confiança ativa no poder de Deus. Nos lembra dos desafios que enfrentamos. A resposta fundamental é depositar nossa fé, nossa confiança total em Deus. Então nós já lembramos do passado, cada desafio que apareceu nas nossas vidas, que parece. Então a fé em Deus deve estar firme. Se nós ver as pessoas desanimadas, não quer seguir a Cristo, mas vamos seguir. O desejo é que todos estejam juntos para estar seguindo, mas não está sendo possível. Em situação de dúvidas, medo ou incerteza, devemos lembrar do poder de Deus. Quando nós estamos em dúvida, porque podemos alguma coisa ficar em dúvida, mas não deve haver dúvida, não deve ter medo, ter incerteza. Mas tem certas coisas que você tem que esperar para tirar a prova, para ver se está certo ou está errado. Buscar resultado, buscar em oração. É a arma que nós temos, irmãos. É falar com Deus e esperar a resposta dele. E crendo que ele pode realizar. Sempre uma fé positiva. Coisa além da nossa compreensão, que nós não compreendemos. Ora a Deus, pede a Deus. Eu venho orando a Deus, porque desligou. Eu venho orando a Deus e vejo vários pedidos realizados, outro está esperando ainda, né? Então, 23, começa o irmão Paulo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha, sabe que atrapalha vocês? Não confunde a cabeça de outra versão, não? Eu não leio mais. Aqui diz, em verdade vos digo, que vocês acompanhando aí entendem, né? Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que se fará o que diz. Depois você lê, a outra leia, senão eu esqueço, né? Então, o monte aqui, irmãos, é usado como um símbolo. Quer dizer, monte de dificuldades ou problemas que aparecem nas nossas vidas. Monte de dificuldades, tem tanta dificuldade, tanto problemas. Às vezes o próprio homem, nós me arrumamos problemas na vida, que cada dia vai aparecendo. Resolve um, aparece outro. Resolve um, aparece outro. Problema em família. Problema em famílias, irmãos, olha. Eu estava analisando hoje, pensando que a gente não deve julgar, nem no pensamento, porque tem coisa que eu lembro que aconteceu daquele tempo. De vó criar, os pais criar netos. Desde que a coisa não é que está, hoje tem mais. Eu comecei a pensar em pessoa, em moça daquele tempo, que eu era menino, parentes, e outros que não eram parentes, que namorou, gravidou, o namorado foi embora, sobrou para quem? Os pais. Problema. Monte de dificuldade. Tem que criar. Então quer dizer que não é novidade. Hoje a gente estranha.
Quando não aconteceu na família da gente é uma coisa, mas quando acontece na dos outros é fácil falar. Não adianta criticar, porque dá graças a Deus quando não acontece em nós. Olha, agradecer a Deus. E depois nasce. É uma criatura de Deus. Esse é problema sério. E fora disso tem mais problemas. Quando vem de morte, mas isso é natural, tudo espera a morte, mas ninguém, como eu vou dizer, ninguém fica, como é que é? Ninguém não aceita, assim, sabe? Ninguém se conforma. A morte vem, morreu na família, ninguém quer se conformar. Fica revoltado. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que opera milagres. E fará isso por qualquer de seus filhos, se Ele quiser. Os filhos que primeiro obedientes à sua palavra. Havia os filhos não é obedientes, são rebeldes, são filhos, mas filhos rebeldes. Quem quer que seja, não tem escolha, ou um, ou é o outro, ou é filho, ou não é filho, seja o que for. Cada pedido deve ser afirmado também na vontade de Deus, porque as pessoas ímpias pedem a Deus. Eu pedia também. Eu, na minha fé, na minha religião que estava completamente fora, antes de tudo, eu rezava, porque meu avô ensinava. Para mim, ele gostava muito de mim, porque tinha o nome dele, Sebastião Rabal Neto, porque filho tinha outro tio, Sebastião. E ele sempre falava, chum para mim. Chum, reza o Pai Nosso quando levanta antes do senhor sair. Meio-dia, aí eu fazia isso. Meio-dia, reza o Pai Nosso. E antes do senhor esconder, 3 vezes no dia ali, olha, eu peguei, sentou na minha cabeça, então eu fazia. Você não precisa rezar muito, não, é isso. Deixa com o Joe, Flávio falava assim. Pense bem, ele nunca falou de confessar pecado, ele nunca falou de senhora de perdão, mas isso ele ensinava. Irmãos, olha bem. O 24 agora, veja. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Amém? Olha o que diz assim, ó. 24 do capítulo 11 de Marcos. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e o tereis. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebe e te-la-eis. Então, qual é o sentido aqui? Aquele que busca fazer a primeira vontade de Deus, deseja fazer a vontade de Deus, ele acha. Aquele que busca, acha. Se você não orar, não pedir, não vai ter. Orando, fazendo pedidos. Ora pedindo a Ele. Primeiro ora, agradece a Ele. Devemos agradecer e fazer pedidos. O valor da oração, sem a qual não tiver fé, então essas coisas não podem ser feitas crendo. Com fé recebereis. Ele fala com fé. Se não tiver fé, não vai receber. Como é óbvio, o recebimento dessas coisas, independentemente do que elas possam ser, que a pessoa pede muitas coisas para Deus, até as mínimas coisas pede para Deus. Ontem à noite caiu um parafusinho desse tamanho, eu orei a Deus, mas Deus não mostrou para mim. Eu fui caçar outro. Diz também que a tomada do ferro de passar roupa dela, tem que arrumar isso aí. E vai
eu procurava, na lâmpada com a luz do celular, e eu orava a Deus, mas muito pequenininho, um parafusinho. Aí eu tive, Deus uma outra solução para mim. Ele está lá pronto, aí, lá para aprontei. E não falei nada disso para ela, eu falei que pouco aprontei, mas o que aconteceu, o trabalho, ó, que deu, não falei. Então, mas pode pedir com fé. Eu pedi com fé, mas será que é a fé que Deus está exigindo? Eu não sei. Aí então também, irmãos, independente do que elas possam ser, requer um relacionamento fiel com Deus. Agora eu penso, será que eu estou tendo um relacionamento com Deus fiel? É Ele que sabe. Eu espero que estou sendo mais, com toda fraqueza, mas certeza, ninguém tem. Se estão sendo fiel a Deus, um relacionamento como Ele espera, como Ele quer. Não é fácil, não. Ninguém sabe. O 24, 25, né? E quando estiveres orando, perdoar. Se tens alguma coisa contra alguém, para que o nosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. A outra coisa que a pessoa pode até esquecer, olha, ele diz aqui, ó, quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, então contra ele alguma coisa, não parece que é coisa simples? Perdoai. Então naquela hora, perdoa, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, quando estiverdes orando, aqui diz, orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O pedido ao Senhor, irmão, deve ser concedido se nós pedimos a Ele, se nós já perdoamos alguma ofensa, uma coisa contra outra. Do contrário, primeiro perdoar os outros. Do contrário, não tem jeito de resolver a situação. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Mas, aqui abre um colchete sim, na outra. Mas, se não perdoardes também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará vossas ofensas. Fecha o colchete. Aqui fala, mas se vosso Pai perdoa, mas se vos não perdoardes também vosso Pai, que está no céu, aqui não tem colchete nenhum, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o não perdoar prejudica a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos. Se não tiver uma boa relação com a igreja, se não tiver uma boa relação com os irmãos, não vai ter com Deus. Como que eu vou ter relação íntima com Deus se eu não estou em relação amigável, com amor com meus irmãos em Cristo, com os nossos irmãos? Deus, em tal caso, os nossos pecados não são perdoados. Não é que Ele vai castigar lá no inferno, mas aquele pecado Ele não perdoa enquanto nós não arrependermos. Aí vem as consequências. Quantas coisas que nós não sabemos que é consequência das nossas falhas, nossos pecados. E tão pouco podemos esperar que Deus responda em nossa oração. A perda é grande, irmãos. O prejuízo também é grande, porque é espiritual. Não há nada que recompensa isso. O prejuízo espiritual, não há nada na terra, não há nada neste mundo que recompensa o prejuízo espiritual. Agora, a autoridade de Jesus posta em dúvida. 27, irmão. E tornar a Jerusalém, e andando pelo templo culto, principais dos sacerdotes, dos escribas e os anciões que se aproximaram dele. Então,
27. Regressaram a Jerusalém. E andando Jesus no templo, os principais sacerdotes, escribas e líderes religiosos aproximaram-se de Jesus, os religiosos, né? Então, quando eles tornaram a Jerusalém, andando pelo templo, dando uma passeada pelo templo, verificando, mas os principais sacerdotes, os principais, e os escribas, e os anciãos, toda gente graúda, se aproximaram dele. Dele quem? De Jesus. Então aqui representa o terceiro dia no qual Jesus visita este edifício. Diz: e estes eram os líderes religiosos de Israel. Mostra que a autoridade de Jesus não é usurpada, mas divinamente concedida pelo Pai que está no céu. Jesus não usurpou o direito, ele não roubou nada. Tudo que ele fazia não era por ele, era em harmonia com o Pai. O Pai aprovando o que Jesus estava fazendo desde o seu nascimento. Marca uma escalada na tensão entre Jesus e as autoridades religiosas em Jerusalém. Irmão Paulo. Ele ia perguntar: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Olha as perguntas que eles faziam para Jesus. Com que autoridade tu fazes? Com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? Não era um questionamento honesto que eles estavam fazendo, eles não tinham fé. É duro da gente saber, né? Naquele tempo Jesus, aquele povo, aqueles multidão, aqueles líderes lá do templo lá, fazer uma pergunta dessa para Jesus, cobrando Jesus, exigindo de Jesus uma explicação. Com que autoridade você vem aqui? Manda aqui por acaso? Não tem idade para isso? A pessoa mais velha que ele, que estava no lugar, vem assim, um filho de um carpinteiro, pobre, não tem casa, morada. Um questionamento não era honesto. Ele não estava em busca da verdade. O propósito deles, estavam cegos, que o propósito dele é achar uma oportunidade para matar Jesus. Ele queria dar fim na vida de Jesus. Mais uma tentativa de desacreditar Jesus perante o povo, e eles faziam isso publicamente. Você pense bem, irmão, nós estivemos em algum lugar aí, pessoa quer te cobrar em frente ao povo, em frente aos seus amigos, em frente aos seus... É difícil isso aí, para nós fazer. Chegar aí na porta da tua casa ou na rua ali, chegou, você me fez isso, você me deve isso, que autoridade você tem, você fez aquilo para mim e tal, e por aí vai. Ele queria fazer o povo desacreditar de Jesus. Eles eram os guardiões do templo. O nosso Senhor, ao expulsar a força aqueles cambis, olha o que Jesus fez, chegou a fazer também, que estavam envolvidos nos negócios do templo, reclamavam a jurisdição superior. Eles disseram que autoridade faz tu ir essas coisas? Leu 29. Jesus lhe respondeu: também vou perguntar-lhe uma coisa. Respondei-lhe, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. Olha a proposta que Jesus falou para eles. Jesus lhe respondeu: eu vos perguntarei agora, eu vou perguntar para vocês uma coisa.
Responde-me. Vocês responder, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Jesus disse-lhe também, eu vos perguntarei também. Você responde isso. Então eu vos direi a autoridade que eu faço essas coisas. A pergunta deles, a pergunta de Jesus e a resposta vão simplificar a questão. Eles responderam, nem que fosse na consciência deles. Jesus conhecia a consciência. Na consciência deles, eles sabiam que Jesus, como Nicodemos não chegou em Jesus à noite, falou, se Deus não for com ele, não faz esses sinais. Eles não falaram, mas na consciência deles, eles falaram, Deus está com esse homem. Mas só que eles não queriam saber. Eles sabiam, para ele fazer as coisas que ele faz, e ter essa autoridade que ele tem em fazer essas coisas, expulsar, etc. Esses desafios, essas respostas. Mas na mente dele, vamos acabar com isso. Então realmente significa que a resposta correta à pergunta proporcionará a resposta aos seus espectadores. Os líderes religiosos desafiam a autoridade de Jesus após ele ter demonstrado poder ao purificar o templo. O 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondeu-lhe. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Jesus falou, responde. João tinha apresentado a Cristo como Messias. Se eles proclamaram o profeta como sendo de Deus, eles deveriam acreditar no que o profeta tinha falado, João. Então eles teriam que reconhecer aquele que ele tinha apresentado. Se eles falassem, eles teriam que acreditar ou reconhecer. Eles teriam tentado colocar Jesus em apuros, mas em vez disso eram eles que estavam em apuros. 31, para terminar, está quase aguardando. Eles arrazoavam entre si, dizendo, o céu ele virá. Então, porque eu não cresço. Então refere aqui que ao acreditar no que João disse a respeito de Jesus, que era o Messias, o que Jesus tinha falado que era o Messias. O 32. Se por mistério dos homens, temos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então ele falou, se porém dissermos dos homens, tememos o povo. Então estava num dilema aí, ó. Você falar que é dos homens, teme o povo, porque todos sustentavam, todos afirmavam que João verdadeiramente eram profetas. Então era de Deus. Então a resposta a João por parte das pessoas havia se aprofundado desde o seu martírio. Eles teriam que ser negados. O chamado de João poderia ser apedrejado naquele mesmo instante, se eles negassem. É fundamental lembrar o papel de João Batista no cenário religioso da época. Não era uma figura popular que pregava o arrependimento e batizava no Rio Jordão, preparando o caminho para o Messias. O profeta João, ele veio para preparar o caminho de Jesus. 33. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse,
Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Jesus, pronto. Então Jesus, a resposta deles, de Jesus para ele, para dizer o mínimo. Eles próprios é o que deveriam saber. Quem falou? E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou, na hora: também eu não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Na verdade, Jesus diz: eu não lhe responderei, porque suas respostas, a minha pergunta, a resposta, a sua própria. Então Jesus: eu não vou responder, porque vocês não me responderam a pergunta, não me deram resposta. Jeremias, eu só não pus aqui, mas Jeremias diz, ele assim demonstra que eles sabiam. Jesus está demonstrando para eles que eles sabiam, mas não responderam. Eles se livraram deste dilema alegando ignorância. Quando você fala que não sabe, até perante um juiz humano, você mostra ignorância. Não sabe, ninguém vai te julgar. Agora, você pode ficar em silêncio. Então a recusa deles responder à pergunta de Jesus sobre a autoridade de João Batista, por esta recusa, Jesus também recusa em revelar a sua missão. Mas eles já sabiam qual era a missão de Jesus. Ele já sabia que Jesus tinha autoridade de cima. Mas só que eles não quereram em Jesus, não sabemos, não é bem explicado, até a que mente que eles tinham, que Jesus conhecia. Amém? Terminamos. No próximo domingo continua no versículo, capítulo 12. Vamos louvar a Deus. Eu vou ler para pedir na outra, mas pode vir, irmão Antônio. 31. Eles então puseram-se a discutir entre si. Começaram a discutir entre si. Se dissermos, é do céu, ele dirá: por que não creste nele? Nele quem? Em João 32. Mas se dissermos, é dos homens, temia o povo, pois de fato todos consideravam João um profeta. Eles consideravam também João um profeta. 33. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhe diz: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus tomou essa decisão, falou: nem eu vou responder. Então, amém? Vamos louvar o Senhor. Eu só não consegui baixar aquela da chegada no tablet, é a mais fácil, né? Daqui a pouco. Falou? Se em Jesus confiar, aqui, creio e você vai, só vamos. Aqui, 301.
Termina com oração, irmão Paulo, que nós possamos estar à noite aqui. Cheio de graça, irmão Paulo. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer como igreja, individual também, por nos ter trazido aqui, nos ter sustentado a vida, nos ter concedido que pudesse se levantar, estar aqui. E agradecendo por tudo que tem feito por nós, pedimos por essa sua igreja, pelo time da noite, por todas as igrejas que têm pregado a palavra, que possam permanecer firmes. Mais uma vez pedimos pelo pastor de direção, pela sua família, seus filhos, seus netos, que o Senhor possa ver, que o Senhor possa causar alegria com a sua família. E também por cada um de nós, os nossos familiares, os meus irmãos, o irmão da casa, que estão tão longe, que o Senhor possa abençoar cada um. Amém. E Mateus, a família dele. Amém. E agradecemos por Jesus Cristo, pela nossa salvação, pela sua pessoa, através da sua morte, do seu amor demonstrado na cruz, por toda a dor sofrida, pela dor a cada um de nós. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.